Beleza, pessoal. Estou viajando agora, mas em fevereiro estivemos visitando diferentes campi universitários e tivemos uma discussão aberta sobre o cristianismo. Fomos a esta universidade em fevereiro e foi incrível. Amo vocês, espero que curtam o vídeo. Hoje é sobre Jesus, tudo bem? Estou tão feliz que vocês estão aqui, mas não é sobre mim, não é sobre vocês, é sobre Jesus, tudo bem? Então, agradeço por vocês estarem aqui, vamos falar sobre Deus, vai ser incrível, soa bem? Eu estava me perguntando qual o seu maior desafio com o evangelismo, como você lida com isso? Sim, acho que o meu maior desafio com o evangelismo é falar com as pessoas. Sabem como é assustador falar com as pessoas? Nem sabem o que vão dizer, como vão reagir, e fico tão nervoso para falar com as pessoas. Eu estava a tremer debaixo da tenda ao ver quantos de vocês vieram aqui, certo? Então, o que permite a um ser humano partilhar o evangelho? Ousadia. Se você observar no livro de Atos, Pedro prega um sermão para umas 3.000 pessoas. Elas são salvas, batizadas, recebem o Espírito Santo, e então elas perguntam, o que faremos? E ele diz, orem por ousadia. Então elas oram por ousadia. Então, eu acho que a chave é orar por ousadia. E outra razão pela qual as pessoas têm dificuldade em compartilhar a fé é porque elas acham que a pressão está sobre elas para salvar seus familiares, salvar seus amigos, salvar pessoas. Você não pode salvar ninguém. Nós somos apenas vasos. Deus nos escolhe para nos usar porque Ele nos ama. E por que não? Por que não servi-lo? Quer dizer, se vou entregar minha vida a Ele, quero viver para Ele em todos os sentidos, formas e aspectos. Mas se Deus me usa, não é minha responsabilidade. A Bíblia diz que nós semeamos sementes, regamos sementes, mas Deus traz o crescimento, certo? Deus é quem faz a colheita. Último ponto, a melhor forma de partilhar o evangelho. Viva-o, viva o evangelho. Muitas pessoas veem outras falarem, mas não agem de acordo, e então ficam com um gosto amargo na boca, achando que Deus é um grande hipócrita. Ora, os seres humanos são falhos, eu entendo, mas Tiago diz em Tiago 1 que a religião pura é visitar viúvas e órfãos na sua aflição. Tiago não diz que a religião pura é sobre o quão santo você é. Se você olhar em Lucas 18, há um homem rico que desafia Jesus e ele diz, Ney, homem, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E você olha na história, o homem cita a lei, então ele sabe o que precisa fazer. E então Jesus diz algo muito importante e ele diz, né, certo, venda tudo o que você tem e então me siga. E então o homem ficou triste porque seu único ídolo na vida era o dinheiro e ele não conseguiu abrir mão. Então, Jesus não diz o quanto se fala sobre isso, é sobre vivê-lo. Por que vivemos o evangelho? Porque somos movidos pelo amor. Não vivemos o evangelho para conquistar o amor de Deus. Vivemos o evangelho porque fomos amados. E por termos sido amados, podemos partilhar a fé. Ótima pergunta. O que você diria a alguém que afirma, eu não acredito que Deus existe? Eu não acredito que este Jesus seja o Filho de Deus de quem você está falando. Como você abordaria essa questão? Porque eu acredito que Deus existe. Sou muito lógico. Quando olho para o estádio Sanford e eu dissesse, ontem o estádio Sanford não estava lá, mas está aqui hoje. Você me olharia e diria, está brincando comigo? Há uma mente inteligente, um design inteligente. Pessoas planejaram, trouxeram as ferramentas necessárias, gastaram tempo e esforço construindo aquele estádio. Quando eu olho para a criação, vejo complexidade, ordem e detalhe, certo? Isso me faz perguntar, quem criou tudo isso? Segundo ponto, se não há Deus, a minha vida não tem propósito. Se não há Deus, ninguém é responsabilizado pelas coisas que faz nesta vida. Se não há Deus, e Hitler fez todas as coisas horríveis que fez, e o meu amigo Cliff gosta de dizer, a Madre Teresa, não sei muito sobre ela, mas sei que era uma boa mulher e a Madre Teresa fez todas essas grandes coisas, onde estão elas? Estão no mesmo lugar, e as pessoas têm um problema real com isso. A maioria das pessoas tem um problema real com isso. Eu tenho um problema real com isso porque acho que que as pessoas precisam ser responsabilizadas por isso. Então, a minha vida não tem propósito nenhum. Então eu pergunto, quem me criou? Quem criou tudo isso? E eu tenho um propósito, e a última coisa que me pergunto, que realmente, para mim, pessoalmente, foi onde está a minha satisfação? Onde está minha importância e minha segurança? Porque eu fui para uma escola cristã, meu professor de Bíblia, no meu segundo ano do ensino médio, ele está na nossa aula, ele pergunta, né, onde está a sua satisfação, relevância e segurança, né? E eu fiquei lá por um instante, e ao refletir sobre minha vida, há muitas vezes que colocamos nossa satisfação em, tirar um A na minha prova. Vou me sentir bem quando estudar para a prova e tirar um A, terei satisfação. Ou talvez quando me formar e pegar o diploma, ficarei satisfeito. Todas as outras religiões descrevem o esforço para a perfeição, para a iluminação, para agradar a fulano e cicrano. Mas a perfeição de Jesus Cristo desce e encontra o Bryce onde estou.
Em segundo lugar, porque eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Há relatos de testemunhas oculares de Jesus Cristo em seu corpo físico ressuscitado dos mortos. 500 pessoas o viram ascender ao céu. Então, há pessoas que morreram porque ele ressuscitou dos mortos. Depois temos historiadores romanos como Cornélio Tácito, Heródio, Plínio, que são historiadores romanos não cristãos que escrevem sobre este homem que viveu uma vida sem pecado, que morreu. Por serem não cristãos, não vão dizer que Jesus ressuscitou dos mortos, mas dizem que o seu túmulo estava vazio no terceiro dia. E as descrições que estes homens escrevem sobre a crucificação são inacreditáveis. Se vocês tiverem a oportunidade depois disso, deveriam ir ler a descrição do historiador romano Plínio sobre a crucificação e compará-la aos evangelhos. É inacreditável a consistência. E então, quando Jesus Cristo está na terra, no Evangelho de Lucas, ele se refere a si mesmo como o Filho do Homem. As pessoas dizem, bem, ele está apenas se chamando de homem. Falso. Em Daniel 7, há uma profecia sobre o Messias que viria, que é chamado de Filho do Homem. E porque Jesus Cristo está falando com o povo judeu, ele está se chamando de algo que os judeus entenderiam em suas mentes que ele realmente é o Messias. Filho de Davi, outra profecia do Antigo Testamento, que quando se examina o Antigo Testamento, o filho de Davi era descrito como o Messias que viria e salvaria as pessoas dos pecados do mundo. Novamente, um homem judeu falando com o povo judeu numa linguagem que eles entenderiam, para que pudessem olhá-lo e dizer, este cara realmente é quem ele diz ser. E por último, a transformação que este homem causou na vida das pessoas. Quer dizer, se você olhar para Gandhi, quer dizer, esse cara, Gandhi, ele tentou entender o sofrimento e chegou a um ponto interessante, mas não conseguiu completar o pensamento. E então você tem todas essas outras pessoas ao longo da história que apenas gemem e reclamam e estão procurando por algo. As pessoas mais inteligentes, elas se esforçam tanto para tentar, intelectualmente, superar o sofrimento deste mundo, mas nunca conseguem. Mas este homem, Jesus, sofreu conosco e ele sabe exatamente o que é sofrer. Então, quando olhamos para o sofrimento e vemos entes queridos sofrendo, ele compreende profundamente e ele pagou o preço, um preço que eu jamais conseguiria pagar. Então, quando escolho acreditar em Deus, essas são as razões. Fui hospitalizada no mês passado e finalmente tive alta do hospital. Eu só sinto que é muito difícil acreditar em Deus quando você tá, em momentos realmente, difíceis. E depois é tão fácil amar a Deus quando Ele fez, milagres na sua vida. Então, o que você diz a si mesmo quando você, sente que Deus está... Por que Deus fez isso comigo? O que você diz pra si mesmo? Deus não causa sofrimento. Então, quando olho para o sofrimento e digo, como pode Deus permitir que o sofrimento exista se Ele é todo-poderoso, onisciente e amoroso? Porque Ele pode redimi-lo, ok? E quando olho para o sofrimento do mundo, se estou sendo totalmente transparente, meus pais deveriam estar aqui hoje. Seria a primeira vez que meus pais estariam comigo em algo assim e eles não puderam vir. Minha mãe me ligou hoje de manhã e me disse que meu pai está no hospital. Ele se machucou nas costas muito feio. Meu pai, isso nunca acontece com o meu pai. Agora eu poderia sentar lá e dizer, poxa Deus, você é um lixo. Você fez meu pai ter dor nas costas hoje. Agora ele está no hospital. Ou eu poderia olhar para Deus e dizer, Deus, você não causou isso. Eu não sei o que está acontecendo. E para ser completamente transparente com você, minha oração foi esta manhã. Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus, eu sei que você sabe sobre o sofrimento porque você sofreu comigo. Se alguém vai saber como meu pai se sente e como eu me sinto, você sabe como ele se sente. Então, Deus, eu peço, não sei o que está acontecendo, mas usa isso para a tua glória. No final de 2 Coríntios, Paulo diz que tem um espinho na sua carne. Não é descrito ninguém sabe se era um problema de pecado ou se era guerra espiritual, e ele está, reclamando do sofrimento. E então, no final, ele diz algo. Ele diz, sabe de uma coisa? Mas, na verdade, sou grato pelo sofrimento porque ele me mantém humilde e dependente de Deus. Então, eu penso que a bela imagem do sofrimento são duas coisas. Primeiro, Deus sabe como o sofrimento é porque ele sofreu conosco. Mas, segundo, o sofrimento pode ser usado para nos manter humildes e dependentes e nos apontar para a cruz. Amém? Em Mateus 21, Jesus entra, num templo e ele entra lá e há pastores que são muito corruptos. Eles estão aumentando os preços do cordeiro. Há prostitutas por todo lado. E então em Marcos 11 isso é reiterado e diz que Jesus estava zangado e diz que ele estava virando mesas. Então temos essas características perfeitas de Jesus e uma delas, obviamente, foi representada como uma raiva, como se ele estivesse zangado.
Como você, como um evangelista, explicaria isso a um novo crente ou a alguém que não entende bem esta passagem? A Bíblia nos diz: irai-vos e não pequeis. Então, a ira de Jesus no templo foi justificada ou injustificada? Ela foi injustificada. O contexto do que estava acontecendo no templo era exatamente o que você estava dizendo. Há pessoas que já frequentam o templo, as sinagogas, que sabem bem como as coisas funcionam e estão a abusar e a manipular os novos seguidores de Cristo na lei para lucrar à custa deles. E Jesus pergunta: mas que raio se passa aqui? Vocês estão a manipular os novos seguidores do Senhor para ganhar dinheiro fácil? E é por isso que ele vira as mesas. Então, há momentos na nossa vida em que podemos ficar com raiva justa de certas coisas, com raiva do nosso próprio pecado, com raiva do pecado no mundo, com raiva do sofrimento, mas depois há outras situações em que a raiva é algo mau, como quando o Bryce é cortado pela 5ª vez no mesmo semáforo em Los Angeles. E eu penso, o que está a acontecer? E eu penso, como controlamos isso? O autocontrole do Espírito Santo, aquele fruto que o Espírito Santo nos dá, mas essa é uma ótima pergunta. Então Deus fala com as pessoas de muitas maneiras diferentes. Algumas pessoas veem visões, outras têm sonhos e algumas ouvem a voz audível de Deus. Mas eu acredito que Deus fala comigo através dos meus pensamentos. E acho que já te ouvi dizer isso também antes. E eu estava me perguntando como eu poderia... Eu sei que o nosso coração e a nossa mente são maus. Então, como posso discernir entre os pensamentos que são meus e que são maus e os pensamentos que Deus está planejando para o meu dia? Quando lemos as Escrituras Sagradas, começamos a mudar a forma como pensamos. Provérbios diz o seguinte: há um caminho que parece certo ao homem, mas no fim leva à morte. Então, tudo o que o Bryce pensa que é certo para ele, não vai estar certo. Eu tenho que mudar a forma como penso, ok? Então, quando lemos a Escritura, Romanos 12:2 diz: não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da mente. Então, temos que ler a Escritura para mudar essa forma. Agora, Deus não vai te dar um pensamento que te afaste mais dele, ok? Então, aqui estão algumas das minhas orações e pensamentos. Primeiro, orando como Davi fez no Salmo 139. Examina meu coração, Deus. Por favor, ajude-me a tomar esta decisão. Dê-me as respostas certas e as ferramentas necessárias. Deus, por favor, ajude-me nesta busca do meu coração. Deus, você me conhece melhor do que eu mesmo, certo? Em segundo lugar, se você toma uma decisão pensando que Deus está te direcionando a tomá-la e ela está errada, a graça. Porque você acreditou que Deus estava te guiando a tomar essa decisão. Se você toma uma decisão e ela está correta, e Deus estava te guiando a tomá-la, você acabou de construir esse músculo espiritual, ok? Eu pensei que poderia ficar sarado, depois de malhar por apenas uma semana. Sou, obviamente, bem magro. Acontece o mesmo com a academia. É preciso desenvolver essa musculatura e a graça. Nossos desejos e pensamentos nem sempre são de Deus, mas alguns deles são. Então, aqui está um exemplo. Como eu disse antes, vá orar por aquele cara ali. Uau, às vezes são os passos simples primeiro. Vá orar por aquele cara. Vá levar uma refeição para aquele sem teto. Verifique como está aquele amigo. Veja como ele está. E quando disserem, estou bem, porque todo mundo diz isso, vá além. Não, como você realmente está. Ou talvez deixe um recado para essa pessoa. Ou sei lá, eu vi gente deixar post-its nos banheiros. No meu ensino médio, eles faziam isso. Eles colocavam post-its de encorajamento nos banheiros da minha escola. Talvez você faça isso, não importa como seja. Existem passos práticos de ação e ao fazermos isso, começamos a desenvolver este músculo de como são os pensamentos que Deus planta em nossa mente, como som. E então, quando Ele começa a plantar outras coisas em nossa mente, começamos a agir sobre essas outras coisas.